Muito boa noite, cá estamos nós, depois de termos dado folga a semana passada, não foi? Pois foi. Regina, cá estamos nós de novo para mais um Acontece no Centro Espírita, agora sim, às 9h30 da noite, irá passar a ser este o horário do nosso programa. Cá estamos nós hoje, antes de irmos diretamente ao programa, aquilo que nos trouxe hoje ao vivo, ao ar, dizer-vos, perguntar-vos, esperando que alguém entre precisamente em direto connosco, saber se está tudo bem, se a imagem está boa, porque a nós aparece-nos agora mais pequenino, isto do Facebook às vezes troca-nos as voltas, se está tudo bem com a imagem e com o som. Agradecíamos de ter o vosso feedback, se não se importassem, claro. Regina, vamos falar de quê hoje? Boa noite. Bom, por suscitação de uma das nossas companheiras que assiste ao programa, deixou-nos ficar e colocou uma questão e, entretanto, a partir daí achámos por bem que se calhar podíamos falar sobre rituais. Se podíamos falar, então, abordar outros rituais que nós conhecemos de diferentes religiões, não é? E se o Espiritismo tem algum ritual, não é? Que às vezes surge essa dúvida. E daí, então, e vamos conversar um pouco sobre isto, até porque há algumas questões, entretanto também surgiram outras questões sobre este tema e bom, a ideia é nós podermos aqui esclarecer. Exatamente. Enquanto não começamos, aproveito então, enquanto eu vou fazer aqui a partilha na minha página, façam também, partilhem nas vossas páginas, porque é extremamente interessante. Entretanto, eu aproveito a ocasião para vos falar que o site da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu tem também agora uma página nova que fala, portanto, e descreve a editora Elil. A editora Elil tem vários livros, não é, publicados já desde há alguns anos e tem desde romance à codificação espírita, outros livros de filosofia, enfim, livros que são da editora da associação, que está ligada intimamente à associação e que, com vista à venda desses livros, não é só o vender por vender, é sem dúvida a divulgação do espiritismo e as pessoas, enfim, terem a oportunidade de estudar e ler um pouco mais e, ao mesmo tempo, toda a venda vai diretamente para a obra social que temos, que demos apoio a várias famílias, são bastantes por semana, são cerca de 60 cabazes que todas as semanas, todos os meses, são oferecidos a famílias que têm mais necessidades, não é? Exatamente. E problemas financeiros. E então, além do mais, também temos uma obra a decorrer que é a construção de um lar para a terceira idade e mais. Aliás, a obra ainda não está a decorrer. Sim, está a decorrer no sentido que já está o projeto concretizado, o processo já está a andar, portanto, em breve iniciaremos a construção, por isso, tudo o que for possível de fazer para ajudar, e é sempre útil conciliarmos a divulgação e o conhecimento com a ajuda e o auxílio, através, de certa forma, um donativo, não é? Que está a ser dado ao mesmo tempo que está a adquirir um livro à própria associação e aos seus trabalhos, não é, na área da caridade. Exatamente. Hoje fazemos precisamente um ano, é o primeiro aniversário do nosso programa, do Acontece no Centro Espírita. Parabéns a você! Nunca é demais também lembrar que, se ainda eu ia dizer assinante, mas não é assinante, se ainda não é seguidor da AXEV no YouTube, ou da TV Espírita no YouTube, vá lá, não custa nada. Nós já temos mais de 21 mil seguidores, não é, Regina? Exato, já são 20 mil. E, portanto, tudo isso também ajuda, porque é importante fazermos caridade sem termos o apoio das pessoas. Também, a maior parte das vezes, não funciona. Por si só, a instituição em si, se fizer isso sozinha, também não vai conseguir muita coisa. Portanto, se nos juntarmos todos, se nos unirmos precisamente nesta causa, que é caridade, que se entenda bem, é caridade,
faremos um trabalho muito melhor. E olha, Regina, há algumas perguntas que inclusivamente têm surgido, não é? Até na página da AXEV e da TV Espírita, de pessoas que querem ir ao Centro Espírita e perguntam, curiosamente, sim, se têm que pagar alguma coisa. Pois, não é? nós vamos esclarecer, já o fizemos várias vezes, tivemos inclusive um programa totalmente dedicado, foi logo o primeiro, há um ano atrás, para informar o que é um centro espírita. No centro espírita, normalmente, o que é que está à espera de quem o procura? Auxílio, não é? Vão em busca de auxílio. E que forma é que é possível auxiliar? Auxiliando através do conhecimento, e por isso nós temos palestras públicas. Neste momento, devido ao problema da pandemia, nós tivemos que dividir e então durante a semana, em vez de 2, são 3 dias por semana com palestra pública, seguido depois de um trabalho de assistência espiritual. Esse trabalho de assistência espiritual, as pessoas podem previamente se inscrever para poder então levar um passe magnético, que é uma forma de terapia espiritual, e ao mesmo tempo também poderem as entidades e amigos espirituais reunirem-se através do auxílio de médiuns e poder auxiliar aquelas pessoas que buscam tratamentos para as suas angústias, que, enfim, se sentem perturbadas e não sabem porquê. Exatamente, isto no trabalho. Esse trabalho é gratuito. Porquê? Porque nós sabemos, e Allan Kardec fala isso bastante, não só no Livro dos Espíritos como no Livro dos Médiuns, a mediunidade não é um dom, é uma tarefa, é uma missão, é a oportunidade que nós trazemos de poder auxiliar aqueles que mais precisam, e por isso não é vendida, não é possível alguém pagar algo que não é nosso. A mediunidade faz parte da nossa existência, é uma capacidade que temos, poder comunicar com a espiritualidade e transmitir aquilo que a espiritualidade tem para dizer aos outros, mas esse serviço não pode de forma alguma ser remunerado ou pago, porque senão então que perdia o caráter essencial que é o de caridade, não é? E de mais a mais, lá caridade. dizia Jesus, não é? Dar de graça aquilo que de graça se recebe. Respondendo só à Sónia. Sónia, as inscrições podem ser feitas por telefone, mas é muito complicado porque durante o dia nem sempre está gente na instituição para poder atender a chamada telefónica. Portanto, poderá eventualmente fazê-lo, inclusivamente através da página do Facebook, por exemplo, da AXEV, não é? Ir à página da AXEV e questionar mesmo quem de direito, porque aí eles ou recebem o vosso contacto, ou então e vos ligam para depois fazer a marcação. para fazer a marcação. Portanto, será o melhor. Ora bem, Regina, vamos começar então o nosso programa de hoje. Boa noite a todos. Está muita gente a entrar, o que é muito bom, uma noite destas de calor, e nós aqui sentimos, porque está muito quente aqui, e portanto vamos falar então sobre a sugestão dada por uma nossa ouvinte, e temos aqui uma questão que vamos responder, que ela foi colocada, não é, Regina? Sim. Foi-nos colocada, inclusivamente no último direto, e é a Sónia Bernardo que nos pergunta se Jesus foi batizado, e realmente é uma pergunta assim que nós se calhar nunca pensámos bem sobre ela. Jesus foi batizado, como vê o Espiritismo o batismo? Regina, vamos lá. Ora bem, nós, para falarmos o porquê dessa circunstância, na verdade, sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido, que veio através da intervenção e foi-nos comunicado pelos Espíritos, orientados pelo Espírito de verdade que sabemos, ou pelo menos é-nos isso transmitido, era Jesus e um grupo de Espíritos elevados. Ora, sendo assim, não é? Jesus aceitou o batismo há 2000 anos atrás, porém o Espiritismo não tem qualquer tipo de ritual e não é feito o batismo. O que é o batismo? Quando nós pensamos em batismo, nós automaticamente lembramos de água e lembramos de imersão na água. Ora, se viajarmos então à época, há 2000 anos, na Galileia, em Israel, àquela época, era muito comum que tanto os judeus
como os fariseus, usavam normalmente o ritual de se lavarem com água para purificar, ou seja, era um ato de purificação. Depois, também estudos arqueológicos vieram-nos informar que 100 anos antes de Cristo, portanto estes estudos arqueológicos dataram como 100 anos antes de Cristo, foram encontrados casas e salões onde havia 2 locais com piscina interior e havia uma pequena piscina onde se lavavam antes para um ritual de purificação e só depois iriam para uma piscina de 2, 3 metros quadrados onde depois continuariam em meditação. Isto em Jerusalém, não é? Ora, a lavagem com a água significa, desde há muito, tem tudo a ver com o ressurgir ou lavar os seus pecados ou transformar o homem velho num homem novo, sempre associado à questão da água. Ainda vamos encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, a situação de Moisés quando atravessa, não é? E sai do Egito e vai em busca do lugar onde o povo hebreu se dirige. Exatamente. Para prometido. O que é que acontece? Nós conhecemos a história em que o Mar Vermelho, não é? Abriu para eles passarem. As suas águas para eles passarem. E quando fecha, o que acontece? Portanto, os hebreus foram adiante, não é? Foram salvos e aqueles que eram os impuros desapareceram, acabaram por morrer. Também temos, por exemplo, Noé, não é? Nós sabemos com o grande dilúvio, que também está retratado no Antigo Testamento, o que é que aconteceu? A água, mais uma vez, aqui representada como o limpar, não é? As impurezas, o limpar aquilo que, não era condigno com a perspectiva do alcance das virtudes, não é? E de atingir a Deus. Ora, à época, João Batista já praticava o batismo, não é? E praticava o batismo com o intuito de libertar os homens dos seus pecados. Ou seja, de purificar, de transformar o homem velho num homem novo. Quando Jesus se aproxima no Rio Jordão para batizar, a reação de João Batista é de que pecados tem Jesus, não é? Claro. Jesus era o representante, o Messias, não é? Então, se era o Messias tão esperado, ele lhe disse a Jesus: tu é que me devias batizar. Exato. E não o contrário. Mas Jesus diz algo muito importante, que está retratado ao longo dos 4 evangelhos do Novo Testamento. É que ele diz mais que uma vez: eu não vim destruir a lei, eu venho cumprir a vontade do Pai. O que é que Jesus quer dizer com isto? Que ele vem respeitar um ritual que já existe, ele não questiona esse ritual e ele vem ao mesmo tempo aceitar esse ritual que é visto como de purificação, de limpeza dos pecados que todos os homens trazem, e ao mesmo tempo ele vem também dar a prova de que ele era o Messias. Porquê? Porque no Antigo Testamento, em Isaías, se esperava que o Messias depois fosse identificado portanto, pudesse ser o porta-voz do Espírito Santo de Deus, não é? De Jeová. Então, quando no momento em que João vai batizar Jesus, não é? Surge uma pomba branca, identificada como se Deus tivesse lhe dado a Jesus, ter escolhido Jesus e ter dito: este aqui é o Messias. Todo este ambiente, não é? É perfeitamente normal e tinha que assim acontecer para se identificar Jesus como aquele que ia trazer uma boa nova, como vai trazer o Evangelho, uma palavra nova, um consolo e, enfim, como nós sabemos, todas as leis que ainda desconhecemos até à altura, essencialmente a lei do amor. Se o batismo é, à época, visto como a purificação, depois, com a institucionalização das religiões e da Igreja, porque nós sabemos não é só no catolicismo que isso acontece, é também em muitas outras religiões protestantes, até mesmo os judeus têm o hábito ainda hoje de ter um ritual de purificação com a água, várias religiões protestantes também o fazem,
uns imergem as crianças ou os adultos, outros, os católicos, põem água por cima da cabeça, tudo sempre com o mesmo significado. Mas nós vamos encontrar depois no Livro dos Espíritos a explicação de que nós não nascemos em pecado, nós não somos pecadores, nem temos uma existência em que Deus nos está a obrigar a cumprir, ou melhor, nos está a castigar. Então, como isso não existe, o que é para nós o batismo? Para o Espiritismo, o batismo, no sentido de purificação, é a lei da reencarnação. Porque com a reencarnação, nós vimos uma nova existência. E nessa nova existência, nós temos agora a oportunidade de pôr à prova, então, todas aquelas nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos de aprender, todas aquelas escolhas que noutra vida anterior não conseguimos fazer no caminho do bem, agora, na nova existência, temos essa oportunidade. Nós não temos pecados, temos sim a necessidade de progredir, não é? E de evoluir. E por isso, o batismo, aparentemente, acabou por se tornar, e nós em conversa até com pessoas que são religiosos, católicos ou protestantes, acabou por se tornar num ato social, muito mais social do que religioso, porque se perguntarmos às pessoas, muitos acabam por batizar os filhos, porque é costume fazê-lo, e porque toda a gente batiza os filhos, não é? Há mal, não há mal? O Espiritismo, por exemplo, condena esse tipo de atitudes? Vamos a ver, se Jesus, que era Jesus e que compreendia melhor que tudo as leis humanas e as leis divinas, ele próprio disse que não vinha destruir a lei. Temos que compreender que nós também, muitas vezes, estamos sujeitos a determinadas normas de conduta. Imaginemos um casal em que ela é espírita, o marido é católico, uma família toda católica. Querem todos que seja batizada a criança. É um ritual da natureza humana? É um ritual social? É. Então, se, enfim, a pessoa concordar, não se sentir indisposta com isso, não há gravidade nenhuma para aquela criança fazê-lo. Porém, este ritual é uma opção de qualquer um, porque o Espiritismo não condena nada, nem condena ninguém, apenas esclarece. E o esclarecimento que fazemos é: Jesus à época seguiu aquilo que já falámos antes, mas o Espiritismo, 2000 anos mais tarde, vem-nos trazer um esclarecimento, e é óbvio que Kardec diretamente não falou no Livro dos Espíritos sobre o batismo, nem no Evangelho segundo o Espiritismo, porém, nós, com o bom senso que temos, vemos e verificamos que não há qualquer tipo de rituais que possam dizer: olha, a partir de agora, claro, tu és um homem novo e já não tens mais pecados. Gina, será que é de crer que, por exemplo, ouvir escrito no Novo Testamento, nos Evangelhos, de que é necessária a purificação através do batismo para se poder entrar no reino dos céus? Será que podemos atribuir esse pensamento a Jesus? Ou achas que eventualmente pode ter sido já inclusivamente adulterado? Não, então quando até nós pensamos Jesus, na Bíblia... Se nós, inclusivamente em termos de doutrina espírita, nos baseamos nos ensinamentos que Jesus, o governador da Terra, trouxe, não é? Certamente que ele não iria dizer uma coisa antes e depois mudava de ideias, como é lógico, não é? Sim. Ou as pessoas não iriam mudar de ideias, elas próprias, adulterando de alguma forma aquilo que Jesus possa ter dito. Bem, vamos ver. Nós, quando falamos da Bíblia, também temos que sabemos essa informação, não é? Que a Bíblia não foi escrita, não é de escrita direta. E então, quando falamos do Novo Testamento, sabemos que os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, os apóstolos não escreveram diretamente. Até porque foram ditados e outros é que escreveram. Ora, anos depois... Então, se não era possível, não tínhamos gravadores, não tínhamos televisão, como é que vamos registar? Pelo que se ouviu, pelo que se entendeu. E como é que a gente interpreta as coisas? Conforme o conhecimento que nós temos. Claro que há pouco tempo, ainda ontem, estávamos a dar
rever um livro que até nunca tínhamos lido, O Céu e o Inferno, de Swedenborg, que era um cientista sueco do século XVII, e ele realmente já falava, porque ele dizia que ouvia os espíritos, e os espíritos vieram-nos falar sobre a vida depois da morte, o que acontecia no céu, o que acontecia no inferno. Então, as expressões que ele usa lá são aquelas que ainda eram conhecidas, e fala também do reino de Deus, fala do céu, e primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e os espíritos estão no primeiro, no segundo e na terceira ordem. Mas nós, espíritas, olhando para esse livro de há 3 séculos atrás, vamos encontrar muitas semelhanças com o que os espíritos depois nos vieram dizer, só que por outras palavras. Provavelmente Jesus não disse isso. Exatamente. Provavelmente há muita coisa que se diz que Jesus afirmou e Jesus não afirmou. Mas o mais importante é a gente retirar as mensagens que são essenciais da Boa Nova, da palavra que ele nos deixou, especialmente através do seu exemplo de vida, não é? Até porque de alguma forma seria de todo injusto, não é? Porque quando é que existe o batismo, pelo menos na religião que conhecemos mais, está mais próxima de nós, que será a religião católica, não é? É quando se é bebé, não é? Agora imaginemos que um bebé que morre, desencarna, sem ser batizado, não é? Quer dizer, então já não teria já não seria perdoado, não é? E iria diretamente para o inferno. É uma perfeita injustiça. Aliás, aí já poderíamos dizer Deus, Jesus, isso é injusto, porque como é que é possível? Do ponto de vista racional, também o bom senso nos diz que se temos uma justiça divina, que só podemos ter uma justiça divina, porque Deus tem que ser bom e justo, senão não era Deus, não era o Criador, então não pode amar mais um filho do que o outro filho, não é? Não pode amar mais a uns do que a outros, e por isso também não pode proporcionar a uns o conhecimento, proporcionar a uns poderem adquirir o batismo e a outros nunca poderem ter conhecimento disso, não é? E automaticamente irem para o inferno. Exato. Sendo assim, e só para concluir, portanto, o espiritismo não tem qualquer tipo de rituais. Esse é um ritual religioso, também muito associado à parte social, como dizíamos, mas, e por isso mesmo não faz sentido sequer falarmos no batismo quando falamos no espiritismo. Em doutrina espírita. Portanto, Sónia, espero que possamos ter ficado esclarecidos todos, como é óbvio. E agora vamos passar para um outro tema, que é um outro tema também interessante. E eu digo isto porque nós já casámos, não é a primeira vez, não é? Quem nos conhece sabe, mas vamos falar no casamento. A doutrina espírita, o que é que a doutrina espírita de alguma forma tem a dizer sobre esta união que na Terra, digamos que é mais formal, porque é necessário assinar um papel e portanto, o espiritismo tem alguma celebração específica para esta questão do casamento? No casamento, ora, nós vamos pegar aqui no livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas, não é? E nas quais o livro dos Espíritos não é nenhuma Bíblia. Às vezes as pessoas dizem, é o livro fundamental do Espiritismo, é a Bíblia do Espiritismo. Não é a Bíblia do Espiritismo. É o primeiro livro publicado por alguém que era professor, que era estudioso, que teve a investigar o fenómeno mediúnico e a partir daí viu nele uma filosofia e uma ciência nova. Então, no Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro publicado em 1857, perguntas feitas aos espíritos e espíritos que compunham esse grupo, não é, de espíritos já esclarecidos e que estavam orientados por espírito de verdade, ou a quem se poderia chamar espírito de verdade, que é o Consolador prometido por Jesus. Ora então, na pergunta 695, pergunta Kardec, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Portanto, estamos esclarecidos que a união de dois seres, o casamento, é uma marcha, ou seja, é o progresso. Qual seria o efeito, na seguinte, da abolição do casamento na sociedade humana? E os espíritos respondem, seria um regresso
à vida dos animais. Então nós muito falamos do casamento, e o casamento, como sabemos, é a célula da família, não é? É a base da constituição de uma família. A união não requer mais nada senão aquilo que é esperado, que é a afeição entre dois seres que querem, enfim, fazer uma vida em conjunto. Claro. Mas depois, pergunta assim Kardec ainda: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar as suas leis e as da natureza são imutáveis. Ora então, nós vemos aqui que, por um lado, existe a lei divina, que é o direito, ou melhor, proporcionar o acasalamento, ou seja, o casamento entre dois seres para que haja reprodução. Porque se não houver reprodução, o que é que acontecia? A humanidade desaparecia, não é? Então, esta é uma lei divina. Agora, a questão do casamento enquanto direito civil, enquanto aquilo que acontece em sociedade, não é? Já é, do ponto de vista da natureza humana, uma decisão que cabe a nós, seres humanos. Até porque Kardec depois desenvolve o tema e diz que o casamento é visto numa sociedade de uma maneira, noutra sociedade de outra, noutra sociedade de forma diferente. Para uns é obrigatório o casamento religioso, para outros é o casamento civil. O que é fundamental é a lei do amor que une os seres. Exatamente. Nós, no Espiritismo, como já falámos, não temos qualquer tipo de rituais, porque o ritual significa fazer algo sem pensar, ou seja, fazer porque somos obrigados, ou fazer porque alguém nos disse para fazer, ou seja, há uma certa obediência a algo que nos disseram que deveríamos fazer. Esta obediência aqui, o que está em causa, é a obediência à lei divina. Ora, Deus não não nos obriga a obedecer nada. Nós temos liberdade, temos livre-arbítrio, temos vontade e podemos decidir aquilo que realmente pretendemos fazer. Por isso, nós é que vamos decidir quem é o ser com quem vamos constituir aquele relacionamento. Nós é que vamos decidir com quem escolhemos para estar junto a nós, não é? E ter uma família, criar uma família. Tudo o resto, se decidimos fazer um contrato, que no fundo é isso que nós temos do ponto de vista de direito civil, fazemos. Só que, não é? Porquê que às vezes não resulta? Porquê que às vezes se quebram os contratos? Porque o que é sagrado é o amor, e nós, enquanto não conseguirmos amar-nos uns aos outros, enquanto não conseguirmos amar do ponto de vista pela imortalidade, não de forma efêmera, como acontece, por exemplo, quando o homem é vicioso e se deixa levar para as paixões, exatamente. Então, pronto, rompe-se o casamento. Exatamente. Aliás, de alguma forma, a doutrina espírita diz isso mesmo. As pessoas têm que encontrar esse equilíbrio, esse amor, essa ligação, não é? E não que ninguém separe o que Deus uniu. Isso não existe enquanto evolução, porque na realidade é como a Regina diz, e bem, ou existe o amor, ou as pessoas têm esse conhecimento e realmente conseguem sustentar, que não é fácil, e nós sabemos que não é fácil, porque todos nós temos feitiços diferentes, somos pessoas diferentes, mas o Espiritismo não diz que é obrigatório, não é? Casou, juntou-se com aquela pessoa, agora é obrigatório até ao fim da vida, porque Deus diz que ninguém vai separar aquilo que Ele uniu. Não, quem se uniu fomos nós. Essa não foi expressão Deus que nos uniu, também é mal interpretada, exatamente. Porque quando falamos na união, lá está, é a união da afeição, da verdadeira afeição. E não se separa, quem não deve separar somos nós próprios, ou exatamente. Seja, nós é que devemos evitar fazer as más escolhas. Exatamente, acho que Deus não se mete naquilo que nós fazemos, não é? Nós é que temos esse, como disseste bem, o livre-arbítrio. Olha, relativamente ainda a este assunto sobre o casamento, uma seguidora coloca-nos a seguinte questão. Casamos e não aguentamos os sogros que interferem na nossa vida. Faço um esforço enorme, mas sinto que me fazem mal. O que fazer nesta situação?
Ou seja, estamos a subentender que existe uma terceira pessoa colocada à mistura de uma relação. Bom, só olhando para a pergunta, é assim, quando a gente casa, é verdade, casa com a família. Portanto, nós fazemos a opção de casar com a Maria ou com o José, mas a Maria e o José têm pais, têm irmãos, às vezes têm filhos, então nós casamos com a família. Uma família pequena, muitas vezes, fica maior, e é isso que nós chamamos fraternidade, porque o objetivo é mesmo esse, já que somos todos irmãos em espírito, é conseguir nos dar e doar como irmãos no corpo físico, não é? Exato. Então, há de surgir pais, primos, sogros, que provavelmente noutras vidas já nós encontramos em situações que podem não nos ter sido muito simpáticas. Da mesma maneira que os sogros podem se tornar intromissores na vida alheia, os filhos também podem ser muito difíceis, porque podem ter sido alguns a quem a gente prejudicou. Então a resposta que damos para uma situação é a que damos para outra. Neste caso, é preciso ver o que é que está mal, e o que está mal é o nosso sentimento, que se nós tivermos conhecimentos sobre a vida espírita, automaticamente nós vamos perceber se há interferências, se há mal-estar, vem de algum lado. E quem é que tem que resolver esses sentimentos? Somos nós. Nós é que temos que perceber se realmente sentimos-nos mal com a situação, temos que procurar descobrir qual o fundamento, porque é que nos sentimos mal. Nós também não somos obrigados, ninguém é obrigado, não há karmas a levar uma vida de sofrimento. Ou seja, se as coisas não estão bem, nós devemos conversar com as pessoas. Neste caso, conversar com o esposo ou com a esposa e verificar e analisar que a situação que se vive no momento não é mais agradável. Isto se realmente se prejudica o próprio relacionamento ou outros terceiros que estão à sua volta. Mas ao mesmo tempo temos agora a situação ideal, porque é uma dádiva que Deus nos dá, proporcionar este tipo de conflitos para nós podermos pôr à prova se já desenvolvemos este ou aquele atributo, não é? Como é que a gente vai demonstrar a fraternidade? Como é que nós vamos demonstrar a caridade? Como é que nós vamos demonstrar a tolerância e a bondade? Precisamente nestas situações, porque quando estamos todos muito bem uns com os outros, com beijinhos e tal, nós não pomos nada disso à prova, porque isso já é tranquilo, é tudo fácil. Então, nesta altura é que nós devemos dizer assim: meu Deus, muito obrigado. Se eles, e aqui vem a parábola de Jesus, quando um me bate, eu devo oferecer outra face. Se por acaso alguém me magoa, eu não preciso mostrar que estou muito alegre, mas se não for possível esclarecer que aqueles atos me magoaram, eu posso ao menos tolerá-los e ser bondosa, retribuindo como? De outra forma. Mostrar à pessoa que não somos inimigos nesta vida. Podemos ter sido noutra, mas nesta nós não somos. E nesta nós queremos ser amigos. E então, se tem que partir de alguém, tem que partir de quem já é esclarecido. Aquela pessoa que já sabe, que tem tudo a lucrar, se tentar agora, nesta vida, ficar bem com aqueles que são sogros, que podem ter sido seus irmãos, podem ter sido outras pessoas noutra vida, se sabemos que vai ser melhor para nós e para eles também, então vamos dar já o primeiro passo. Em vez de começarmos a sentir-nos revoltados e tristes, desanimados, vamos dar então o primeiro passo. Porque quando duas pessoas discutem, uma delas tem que dar o primeiro passo para conseguir a concórdia, não é? Então, quem é esclarecido pode dar o primeiro Exatamente. passo. Aliás, até porque eu acho que a questão dos sogros, eu acho que para mim é um mito. Os sogros, se nós repararmos, são os pais da nossa companheira, dos nossos companheiros, não é? Quer dizer, por quem eles certamente, enquanto pais, nutrem mais afinidade, mais amor, não é? E posto isso, se nós pensarmos assim, se calhar dizemos assim, bem, nós estamos a ver a questão dos sogros, quer dizer, tanto se fala que os sogros e as sogras são isto e são aquilo, principalmente as sogras, com devido pedir desculpa à minha sogra, que tenho todo o amor possível, como se fosse uma mãe, é natural que quando nós enfrentamos as situações, qualquer coisinha que aconteça, se calhar já estamos a pensar, lá está, é a sogra, pronto, não faz mal, é a sogra, tem que ser assim.
O casamento, minhas amigas e meus amigos, é, senão, um conjunto de circunstâncias que ambos têm, não é que respeitar, é que saber entender e saber perceber no devido momento como encarar. Não é só o amor, aliás, é acima de tudo o amor. Mas não são só os filhos, não é só o trabalho, o dia-a-dia, as contas, a casa, os carros, seja o que for. É uma envolvência de muitas coisas. E o necessário é que exista um equilíbrio entre o casal na compreensão de todos esses, às vezes, problemas que surgem no dia-a-dia, inclusivamente nas relações familiares. Não é só com os sogros. É com os sogros, é com os cunhados, é com os amigos que faziam parte de um grupo, mas que agora são os dois que participam. Portanto, tudo isso são situações que têm que ser ponderadas. Terão as suas consequências, obviamente, se calhar mais gravosas, se por acaso não houver essa percepção e essa necessidade de se entender e conversar, acima de tudo, porque o casal tem que ser amigo um do outro, obrigatoriamente. Sem a amizade não existe o amor. É como disse a Regina, uma paixão e as coisas passam e depois chega a um certo ponto que cada um pensa, bolas, mas eu se calhar não nasci para ser feliz ou tenho azar. Não, às vezes nós não procuramos olhar também para o outro e olhamos só para nós. Olha, continuando, para ver se conseguimos falar sobre o programa de hoje, para cumprirmos os tais 45 minutos, outra questão colocada prende-se com, precisamente, um casal, ou dois casais, com filhos, mas que de repente conhecem outras pessoas e em pouquíssimo tempo vem aquela ligação que não conseguem explicar, mas que não querem magoar as suas famílias e que de alguma forma também não viver em pecado é complicado. Como proceder numa situação dessas? Pois, é assim, o casamento tem que nascer da afeição. Se o casamento nasce do verdadeiro amor, não é? E surge na sequência da empatia natural entre dois seres, necessariamente é indissolúvel nesta vida, ou seja, pode haver terceiros que as pessoas são felizes, sentem-se bem, portanto, não buscam nada fora do casamento. Como dissemos há pouco, assim que, tal como nós encontramos pessoas com quem não nos empatizamos, não simpatizamos nesta vida, também encontramos muitas com quem tivemos ligações em vidas anteriores que nos são muito simpáticas e vamos encontrá-las não só fora do nosso grupo familiar, como parece ser o caso da situação, como dentro da nossa família. Vamos ter, por exemplo, situações em que dois filhos se queixam que uma mãe gosta mais de um do que gosta de outro, que uma mãe parece ter preferência, ou um pai tem preferência pela filha, em vez de ter pelo filho, porque há ali uma empatia muito grande. E isso depois pode gerar uma onda de ciúmes, pode gerar mal-estar em relação aos outros, não é? Porque acham que um pai e uma mãe, e bem, devem sentir o mesmo amor, devem doar a mesma dedicação, da mesma forma aos dois. Então, no casamento, se nós estamos bem no casamento, não vamos olhar para a aproximação de alguém que pode ser um amigo do passado. Às vezes há sintonia de ideias, de ideais, interesses mútuos, não é? Pode ser um casal ou uma pessoa amiga do trabalho, pode ser fazer até parte do nosso grupo de amigos e de repente, como em casa não conversamos tanto certos assuntos, surge uma pessoa de fora que tem os mesmos interesses e há ali uma simbiose, uma empatia, não é? E faz, por vezes, surgir um sentimento que não é um sentimento mais correto do ponto de vista ético. Porquê? Porque se nós temos um casamento com alguém, assumimos um compromisso. E esse compromisso temos dois valores a não esquecer, que é fidelidade, não é? E lealdade. E quando temos esse compromisso de fidelidade e lealdade para com alguém, não é? Nós, automaticamente, se surge um sentimento por outra pessoa fora do casamento, o que é que devemos fazer? Devemos desater
e observar o que é que se passa em relação a esse sentimento. Se o sentimento já passa da amizade, não é? E já surge com os contornos da atração física, do desejo, não é? De tudo aquilo que nós sabemos que tem muito mais a ver com a paixão, ou não, ou pode ser uma simpatia de almas. Então o que é que vamos fazer nesta situação? Nós vamos refletir sobre como está o nosso casamento, porque certamente se nós estamos bem, se conseguimos, não é? E quando há filhos, como é o caso, a harmonia, a tranquilidade, desde que surgiu aquela pessoa, de repente há desequilíbrio. Exato. E há, um resvalar, digamos assim, das opções que tinham sido feitas antes e que nos davam paz interior. Mas nós não sabemos se o casamento não está bem, se já havia discussão, então aí provavelmente é uma vontade, não é, de quebrar aqueles laços que já tinham sido assumidos. Portanto, nós, o Espiritismo, o que é que diz? Diz que a pessoa, mais uma vez voltamos ao mesmo, se está esclarecida de que nós já vivemos outras vidas, se realmente já está devidamente esclarecida que somos imortais. E nós sabemos que ninguém é obrigado a viver uma relação amorosa no qual há ciúme, no qual há agressão, há violência, há antipatia. Ninguém é obrigado a isso. Não há nenhum relacionamento que tenhamos que manter, porque se não o mantivermos, então na próxima vida vai ser pior. Não, nós viemos com o objetivo de termos muitos amigos, de fazermos amigos, não é aumentarmos o número de inimigos. Por isso, refletir sobre o que se tem no presente momento. Então, se estamos esclarecidos e orientados, vamos dizer assim, será que ao deixar-me levar pela paixão ou por este sentimento que surge agora de repente, eu não vou perder tudo aquilo que eu construí até aqui? Será que ao fazer uma opção e dar seguimento, porque não existe isso de pecado ou de viver em pecado, como dissemos antes, o que importa mesmo é nós mantermos os compromissos de lealdade para aqueles com quem os fizemos, não é? E de honestidade. Ou seja, Regina, quase que podemos dizer que não é por isso que vamos aumentar a nossa dívida para uma vida futura, mas isto não é taxativo, porque Sim. de alguma forma depende de como nós agimos em função das situações. Ou seja, não há nenhum castigo, não há nenhum castigo, mas o que há é o remorso. Então, se a gente dá um mau passo, não é? E depois se arrepende, o espírito, a alma, vai começar a sofrer, a sentir que deu um mau passo. Esse é que é o verdadeiro castigo. Por isso mesmo, meditar muito bem o que é bom e o que não é bom para nós. A opção que vamos fazer, se for para dissolver algo que já se construiu, pensar 2 vezes. Depois, nós podemos transformar esse sentimento muito ligado às paixões, transformá-lo num verdadeiro sentimento de amizade, que a amizade é os princípios do amor. E voltamos a falar então na fraternidade. Se todos temos que nos amar uns aos outros, não é incorreto a gente amar. O que não é correto é termos um sentimento que não é do verdadeiro amor, não é? Exatamente. Do amor fraterno. É um sentimento que vai colidir com a responsabilidade que assumimos com outra pessoa. Exatamente. Olha, e hoje estamos quase a terminar. Vamos cumprir com os 45 minutos. Já nos vamos despedir. Antes, dizer-vos que se nos quiserem colocar questões, porque nós podemos, inclusivamente, em função dos temas, ir colocando as questões no programa em função do tema que escolhemos, como é óbvio, também pode acontecer dessa forma. Portanto, poderão fazer, já sabem, ou diretamente aqui para a nossa página do Facebook, do Acontece no Centro Espírita, ou então para o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com. Pode ser através do YouTube, pode ser através da TV Espírita, porque estamos todos ligados. Aliás, eu vou reforçar a ideia de irem ao YouTube e tornarem-se seguidores, se ainda não são, da TV Espírita, porque isso também ajuda a ACHEV. O que ajuda também a ACHEV são precisamente os livros que a ACHEV tem,
e que proporcionam leituras belíssimas em função do livro que pretendem ler, traz-nos ensinamento, é extremamente importante, acabam por não ser livros muito dispendiosos e qualquer bocadinho que possa de alguma forma ajudar, não é só a ACHEV que está a ajudar, é acima de tudo as famílias que a ACHEV ajuda mensalmente, as pessoas que diariamente também recorrem a pedir auxílio e, portanto, se nós todos fizermos um bocadinho, como dissemos no início do programa, vamos estar a colaborar. No que diz respeito aos livros, a Regina sabe muito mais do que eu. Para a semana daremos continuidade às questões rituais. Exatamente. E depois iremos falar também do funeral e o velório. Exatamente. Para a próxima semana. Isto dando continuidade àquilo que nós tínhamos divulgado que iríamos falar, mas que vamos adiar então para a próxima Olha, Regina, semana. assim muito rapidamente, não queres falar sobre a página da ACHEV? Já falei no início, mas volto a falar. Portanto, podem procurar na internet, procuram pela Associação Social, Cultural e Espiritualista, a ACHEV, e dentro da página vão encontrar do vosso lado direito, depois selecionar Editora Elil e ficam a conhecer a nova página da ACHEV, onde podem verificar também, temos na ACHEV todo o catálogo de livros e depois ficam a conhecer também a página onde vai ser possível adquirir diretamente pela página os livros. Bom, exatamente. assim. E não se esqueçam, ir à ACHEV, pedir ajuda na ACHEV, ser auxiliado na ACHEV, é completamente gratuito. Não é no YouTube. No YouTube tem que procurar por TV Espírita. O que estou a falar, a página da ACHEV e da editora é na internet. Portanto, no Google, escreve lá e vai surgir o link. Exatamente. Tá bom? Isto pela questão que ela nos colocou. Sim, agora sim, vamos lá embora, vamos lá terminar. Boa noite vamos a todos. Descansar. Uma boa noite a todos. Foi, como sempre, um prazer tê-lo aí desse lado. Porque o prazer é nosso sempre, todas as quartas-feiras, estarmos aqui agora pelas 9h30 da noite. Muita paz e até à próxima semana, se Deus quiser.